Olá, nós estamos voltando com o Leonardo Marques, estamos falando sobre educação corporativa e a pergunta agora é sobre a universidade corporativa. Quais são os modelos de universidade corporativa que existem hoje no mercado? Quais são as metodologias existentes? Vamos falar uma coisa por vez. Primeiro, quais são os modelos, depois quais são as metodologias. Hoje existem vários modelos, né, de universidade corporativa. Eu tive a oportunidade de conhecer o modelo da universidade corporativa, que é a Unibrad, que é a do Bradesco, né? Então, para você ter uma ideia, o Bradesco tem mais de 100 mil funcionários, aí, né? 60 mil no banco e eles treinam, em média, 3 mil pessoas por semana. Então, assim, é um exército que precisa de treinamento diretamente, né? E exatamente eles têm uma estrutura de mais de 300 pessoas na iniciativa de universidade corporativa. Então, são pessoas dedicadas a descobrir o que precisa ser feito, levantar as necessidades de treinamento, trazer isso para esse centro pensante e pensar em soluções para poder oferecer isso. Porque eles têm, por exemplo, 60 salas de aulas, 13 auditórios, tem uma estrutura interna grande, né? Então eles usam essa estrutura para poder fazer isso. Porque esse é um modelo, você ter a estrutura, isso é um modelo existente. Outro modelo, exatamente, é você ter a universidade corporativa como uma instituição, mas você não precisa exatamente ter um prédio, ter salas de aula. Você pode se utilizar de hotéis, contratar consultoria para dar como professores. Então, é uma outra forma que você tem um custo relativamente menor, porque você não tem um custo fixo, você tem um custo variável. Então, esses são, digamos assim, os dois principais modelos, né? Você falou no primeiro bloco sobre treinamento de prateleira. E passou e eu não perguntei para explicar para os seguidores. O que vem a ser um treinamento de prateleira? Um treinamento de prateleira é um treinamento baseado em um conceito teórico, onde você passa esse treinamento, mas ele não é direcionado a nenhum mercado específico. Então você vai falar assim, treinamento de vendas. Então não interessa se você vende carro, sapato, camisa, vai se falar de vendas. Você não vai aprofundar naquele segmento. E aí você vai falar em tese. Então você ajuda, você aprende novas técnicas, mas hoje as pessoas querem um treinamento que fale exatamente o que elas precisam fazer. Além da parte de conscientização, aí a pessoa fala assim, não, tá bom, entendi o que tem que fazer, agora como é que eu faço? Aí, nesse momento, você precisa dar o processo passo a passo. E cada empresa tem o seu processo. Que é onde entra o mix do treinamento da técnica, da ação, vamos no seu exemplo, vendas, mas também o comportamental, também o emocional. Exatamente. Né? Para a pessoa poder não saber somente o que tem que fazer, mas compreender o que está acontecendo do outro lado, de quem está ouvindo, quem vai comprar o produto, e até cursos de negociação, quer dizer, é uma coisa muito mais ampla quando a gente fala sobre educação corporativa. Exatamente. Você citou, por exemplo, cursos de negociação. Se a gente for fazer um curso de negociação e o que está sendo negociado não é o produto da sua empresa, você não entende totalmente o que você vai fazer no dia seguinte. Tá bom, como que eu aplico essa técnica que eu aprendi na teoria, como que eu aplico na prática? Sempre que você tem esse esforço, você perde um pouco de efetividade do treinamento. Qual que é o ideal? Você fazer o treinamento de negociação, negociando o produto que você vai negociar amanhã. É isso que a gente tem que fazer nas empresas. E é isso que as pessoas estão esperando. Então você passa o processo e você vivencia o processo. São o que a gente chama de simulações ou roleplay, o pessoal fala por aí. Como é que você vai vender? Como é que você vai negociar? Como é que você vai atender o cliente? Então faz. Vamos fazer, vamos aplicar na prática, para aí poder avaliar, ver o que foi bem feito, ver o que não foi bem feito, como pode melhorar. Isso tem que ser dinâmico, isso tem que ser praticado. E tem que ser praticado com os processos, ferramentas e produtos da sua empresa, porque a efetividade do treinamento ela aumenta consideravelmente. Quais são os cuidados que devem ser tomados para se desenvolver um trabalho de educação corporativa
como consultor agora, eu gostaria de ouvir tua opinião, e quais são as armadilhas que podem prejudicar todo esse trabalho? Um cuidado que a gente tem que ter é com o público que vai participar dessa ação de educação. Então, quando a gente tem um público mais gerencial, a gente tem que trazer alguns elementos de gestão, alguns elementos estratégicos de negócio, tendências, números. Então, você tem que tratar de um certo jeito. Quando você vai falar, por exemplo, com área comercial, se você não se usar de atividades dinâmicas, a área comercial tem essa característica, eles são muito dinâmicos, então eles querem movimento, eles querem esse tipo de coisa. Então você tem que adequar a linguagem ao público que vai ser tratado. Isso é um fator de sucesso. A principal armadilha que a gente percebe nas ações de educação é você passar muita coisa num período curto de tempo, e aí a retenção não acontece, e você não utilizar todas as ferramentas que você tem. Por exemplo, você coloca um PowerPoint e passa um monte de slides. Isso é um recurso. Você tem N recursos. Você tem vídeo, você tem atividades, você tem jogos, você tem quiz, você tem várias coisas. Você tem simulações. Então você tem um leque de coisas. E aí a grande armadilha é falar assim, não, tem muita coisa, então vamos fazer um PowerPoint de 200 slides, vamos passar para o pessoal. Isso não adianta. A pessoa não retém, a pessoa não sabe o que fazer no dia seguinte. Como consultor, como avaliar qual o balanço ideal que você tem que dar para poder aplicar todas essas dinâmicas? Eu tenho não diria que é uma regrinha, mas é algo que intuitivamente a gente usa. Eu gosto de aplicar 10% do tempo do treinamento na conscientização, no mínimo. Então, quando você fala assim, nosso treinamento tem, por exemplo, 10 horas. Então, se o seu treinamento tem 10 horas, você deveria gastar 1 hora em conscientização. Porque essa 1 hora vai fazer as outras 9 horas serem mais efetivas. As pessoas entenderam onde você quer chegar. E aí as coisas acontecem de uma forma mais correta. Depois desses 10%, você usa aí uns 60% mais ou menos, com exatamente conceitos, atividades, processos da empresa, que é exatamente as técnicas. Aí você passa as técnicas. E aí sobra ali, no final, aí uns 30% que você vai fazer o quê? Você vai aplicar. Prática. E aí nós estamos falando de atividades, estudos de caso, simulação, jogos, competições. Então, claro, tem que passar conceito, tem que passar técnica, tem que passar processo, mas a forma faz toda a diferença. Você falou tem que passar conceito, tem que passar processo, a forma faz toda a diferença. Isso me leva a uma pergunta, que é um mix de gerações nas empresas. Como trabalhar esses executivos já com uma idade mais avançada, maduros, com seus 50, 55 anos de idade, aqueles com 30, 35 anos de idade, e essa geração que hoje já com 25 anos de idade, 26 anos de idade, já são líderes dentro de algumas empresas. Como você, como expert na área, montaria uma grade para poder atender todo mundo? Porque o dono da empresa vai falar para você, olha, não tenho como separar. Fazer um para cada um. Exatamente. Está todo mundo aí. E agora? O que a gente usa? Para poder escrever o livro, eu fui estudar bastante, né, sobre educação, e a gente achou o conceito das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, que é um professor de Harvard, né, que trabalha muito esse conceito de quais são os estilos de aprendizagem das pessoas. E a gente, independente da geração, a gente percebe que cada um aprende de um jeito. Mesmo a pessoa tendo 20 anos, 30, 50, alguns aprendem melhor ouvindo, outros falando, outros fazendo atividades. Então, assim, o que a gente faz? Sabendo que a forma faz toda a diferença, você faz um pouco de cada coisa no mesmo treinamento. Então você vai, por exemplo, falar de negociação, você vai ter que passar um PowerPoint, você vai ter que fazer a pessoa escrever no flipchart, você vai ter que dar uma leitura, você vai ter que fazer uma simulação. Por quê? Usando todos os estilos de aprendizagem, em algum momento aquela pessoa vai se deparar com o estilo que mais lhe agrada. E naquele momento ela aprende mais. O que diferencia principalmente, quando a gente fala de gerações, principalmente das gerações que estão chegando agora, é exatamente a velocidade, a rapidez, o foco. Então, nós estamos falando de dinamismo. Quando você faz as atividades práticas, eles vão muito bem.
Quando você vai passar os slides, passar o texto, a pessoa não quer ler, já quer as coisas mais prontas, mais mastigadas. Então você faz algumas atividades práticas. Para poder fazer atividade, ele vai ter que ler. Então, para poder fazer o que ele gosta, ele vai ter que fazer o que ele não gosta. Que bacana. Agora, explicando para eles o que é a diferença entre um palestrante, um facilitador e um instrutor. E você já viu palestrante se dar bem como facilitador ou vice-versa? Ou seja, qual a sua opinião a respeito? Dá para colocar todo mundo num funil e jogar para um treinamento? Olha, eu já vi algumas pessoas fazerem muito bem as três coisas, mas quando exatamente ele conhece qual é a função de cada um deles e sabe se adaptar. Por exemplo, quando você fala de palestrante, o que é uma palestra? Alguém que vai falar para um público. Então, seu grande desafio é falar e se fazer claro, utilizar exemplos assertivos e dar uma mensagem clara. Isso é uma competência. Temos palestrantes excelentes no mercado. E aí, qual que é a função do instrutor? O instrutor, ele dá instrução. Então, ele ensina um processo, ele ensina algo. Então, ele pega na sua mão e ensina um passo a passo. É outra técnica para fazer isso. Muitas vezes você vai ter que interagir com a pessoa, ouvir a dificuldade da pessoa. O palestrante não ouve a dificuldade das pessoas. O palestrante transmite. Ele não existe tanta preocupação do que volta. E o objetivo da palestra é gerar reflexão, é instigar. Exatamente. É você chamar algo que vai acontecer depois. E é isso que muitas vezes, quando a gente é contratado, por exemplo, para fazer uma palestra, olha, mas você tem que convencê-los. Não, a gente não vai convencer ninguém. A gente vai levantar a questão e vai falar, olha que coisa interessante se você fazer, olha o que você tem a ganhar. Agora, se ele vai para lá, precisa ser feita uma ação de instrutoria para ensinar o que é preciso. E aí o terceiro e último, que é o facilitador, que é o que mais hoje as empresas precisam, que é uma competência, dos três, eu acredito que é o mais difícil de achar, porque você tem técnicas muito corretas para se fazer isso. O facilitador, ele é aquela pessoa que ele põe o foco da ação de educação nos participantes. Então, é a pessoa que menos fala durante a aula. Eu tenho uma metáfora que eu falo assim, se o facilitador, se você fosse fazer uma metáfora com um jogo de futebol, ele não é o juiz, ele é o gandula. Porque ele é o responsável por manter a bola em jogo. Só que quem joga são os outros. Então o facilitador faz perguntas instigantes, as pessoas refletem, falam, e aí ele rebate, o que você acha, o que o outro acha, ele gera uma discussão, todo mundo, e nesse momento ele traz todo mundo à reflexão, e aí depois que todo mundo está envolvido, ele começa a passar o que deveria ser feito da melhor forma, mas utilizando o que todo mundo falou. E aí todo mundo tem a sensação de que está construindo aquela ação de educação junto. E aí acontece o fenômeno learning. Aí todo mundo gosta de participar, porque foi ouvido, a dificuldade foi entendida, a pessoa deu abertura, respeitou o participante, não é? O facilitador, ele não é o dono da verdade. Ele é simplesmente a pessoa que traz esses conhecimentos e dissemina isso para as pessoas utilizando o que cada um tem de ponto forte. Uhum. Então, é muito diferente um palestrante e acontece muito. É um erro relativamente normal, por falta de informação. A pessoa precisa trabalhar um processo de mudança de atitude na empresa, contrata um palestrante. Isso não é a melhor solução. Você precisa contratar um facilitador. E não é em 2 horas, às vezes você precisa de 8 horas para trabalhar. Então, a solução de aprendizagem, ela tem que ser de acordo com a necessidade. E às vezes precisa de 8 horas para trabalhar e que não seja um sábado e um domingo. Exatamente, as pessoas não vão gostar de estar lá. Ninguém vai querer parar um sábado e domingo e fazer um treinamento. Muitas empresas fazem isso, mas o ideal seria durante a semana. E também pega essas 8 horas, distribui em 2 horas por dia à noite, e não dá certo. Realmente não tem efetividade, né? Tem um terceiro ponto que esses 2 pontos que você levantou é importante, um terceiro que a gente vê que acontece, principalmente nas redes de franquia, que é a nossa realidade, porque existe uma dispersão geográfica muito grande. Então a pessoa define um ponto,
por exemplo, São Paulo, e aí todo mundo do Sudeste vai vir para São Paulo. E aí o treinamento vai acontecer terça-feira, das 8 às 18 horas. A pessoa entra num ônibus na segunda-feira, às 10 da noite, para viajar a madrugada inteira para chegar para a aula. Que é outro erro. Que é outro erro. A pessoa chega já cansada, a pessoa fica dormindo na aula o tempo inteiro. Então a pessoa tem que chegar um dia antes, descansar. Isso para quê? Para economizar, às vezes, numa diária de hotel, para não pagar uma passagem de avião. E aí a pessoa volta para a empresa, para a franquia, vai atender o cliente e não aprendeu. E fica da mesma forma. Aí a pessoa fala, treinamento não resolve. Odiou o treinamento, né? Exatamente. Até odiou porque cansou demais. Agora, o que você acha, pelo que você falou, eu até acredito que a tua resposta vai ser coincidente com a minha, mas é melhor ouvir de você. O que você acha dos treinamentos, ou melhor, da educação modular? Em módulos, exatamente. É uma tendência e a gente acredita que quando você tem uma estratégia, você tem várias coisas que você tem que aprender. E você tem que pegar isso e distribuir. Não dá para você colocar a pessoa um mês treinando para poder resolver tudo. Você tem que fazer em módulos e muitas vezes um conhecimento mais avançado, ele depende de um conhecimento um pouco mais básico. Então você tem que ir construindo, é como se fosse uma escada. Você tem que ir construindo esse aprendizado. E aí você tem que fazer isso em módulos, trabalhar isso numa grade para poder, ao final de um determinado período, você treinar todas as pessoas em tudo aquilo que é importante para cada uma delas. E hoje isso também é uma tendência que auxilia muito no processo de treinamento à distância. Exatamente. Ao modular, você pode criar o que muitas pessoas conhecem como trilha de aprendizagem, né? Então, qual é a sequência de treinamentos que eu tenho que passar, dependendo da duração. Algumas pessoas também chamam de pílulas de aprendizagem, porque um treinamento à distância, não dá para você ficar 3 horas treinando, porque é você com um computador. Então, tem um tempo que é o mais efetivo. Se você passar muito de 30 minutos, 45 minutos, a efetividade já começa a cair. Então, você tem que ir dando em doses homeopáticas mesmo. E aí você tem que modular isso. O treinamento à distância, hoje em dia, ele deve ser feito no horário de trabalho ou aproveitar aqueles horários livres à noite ou no fim de semana? Tem duas formas de ver essa questão. Eu gosto muito de dizer que as ações de aprendizagem à distância devem ser feitas no horário de trabalho, quando a empresa, aquilo lá tem que ser feito. Então, assim, tem que ser feito no horário de trabalho. Até por legislação, algumas pessoas até podem colocar como hora extra. Esse era o fundamento da minha pergunta. Se você, você faz aí das 8 às 9 da noite, por lei a pessoa poderia até cobrar uma hora extra. Então, sabendo disso, pode usar durante o horário de trabalho, o que também isso é diferente do que a gente fala de autodesenvolvimento. O que é isso? É você dar opções para as pessoas se desenvolver, mas sem a obrigatoriedade. Fala assim, olha, nós temos uma intranet, nós temos materiais, nós temos ensino à distância, está lá disponível, você pode fazer, mas você não é obrigado a fazer. E aí você percebe aqueles que são que usam mais isso, estão preocupados em crescer na organização, aí é por conta dele. Então, não tem problema fazer à noite, mas não é algo que tem que ser feito. Leonardo, o papo está ótimo, mas mais uma vez passou rápido, a gente conseguiu cobrir bastante coisa a respeito da educação corporativa. Eu gostaria de já deixar o convite aberto aqui para você voltar no programa um outro momento, já tá falando sobre a educação corporativa, mas infelizmente nós temos que encerrar o programa hoje. Eu quero agradecer a sua presença e que você deixe a sua mensagem para o meu pessoal. Você tem um minutinho. Pessoal, eu acho que as empresas têm que se preocupar com a educação, o cliente precisa ser melhor atendido, as empresas estão preocupadas com isso, e isso faz toda a diferença no resultado no final da empresa. Então, quem quiser saber mais sobre educação, gostaria de deixar aqui o meu e-mail, pode me mandar um e-mail, eu tenho vários artigos, várias coisas escritas que a gente pode compartilhar. Pode mandar para o meu e-mail, leonardo.marchi, com CHI, @praxisbusiness.com.br. Exatamente como vocês estão vendo aqui embaixo na tela. Exatamente. Então, pode contatar a gente compartilha conhecimento. Inclusive, esse é uma
curiosidade, o nome da empresa Praxis vem do grego, que é transformar uma teoria em experiência. Você só transforma algo em experiência por meio da prática. Então você tem que praticar para poder aquela teoria se tornar experiência. Então essa é a razão de existir da nossa empresa. Ok. Meu querido Leonardo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Nós voltamos semana que vem com mais um tema interessante no programa Caminhos de Sucesso. Eu espero vocês lá.